Curso de Inteligência Artificial, aula 36. Como nós avisamos, o curso vai ficar cada vez mais pesado, porque agora realmente nós vamos usar inteligência. Então, nós vamos analisar o vocabulário do atendimento ao cliente, as entidades ou termos, né? E as suas relações. Como ferramentas para isso, insumos, nós temos aqui algumas frases de cliente quando eles pedem alguma coisa pelo chat, tá? Tem frases piores, né? Mas nós pegamos aqui coisas inteligíveis, um nível médio, né? Como dizem, né? O vocabulário médio da internet se encontra no Brasil entre sexta e sétima série, correto? Do nosso ensino básico. Não chega nem ao nível médio, tá? Então, nós temos uma série aqui de perguntas feitas ou afirmações com solicitações associadas. Então, essa é a nossa primeira ferramenta. A outra ferramenta já é aquele diagrama que nós fizemos de atendimento de um serviço, do panorama de um serviço prestado e as relações com o cliente, a conta, tá? Já com algumas melhorias. Incluímos aqui a regulação do serviço, tá? Então, a tarifa vem de um ato chamado regulamentar o serviço, correto? Também colocamos uma coisa para prevenir erros dos sistemas, nos sistemas que já existem, né? Que é além do e-mail, né? Que a gente colocou só e-mail, nós especificamos e-mail do proprietário e e-mail do locatário. Isso traz uma maior folga aí para a parte jurídica, traz mais instrumentos para a parte jurídica, né? Não precisar fazer uma ação, tá? Porque se você não consegue comunicar, né, você só se comunica com o proprietário, o locatário às vezes não sabe que está devendo alguma coisa, tá? Então, o bom é você mandar e-mails com finalidades selecionadas, né, para cada um, né? Então, um aviso de débito iria para os dois, né? E alguma melhoria no serviço, né? Ou alguma coisa que vai pegar, né? Uma situação delicada, você só manda para o proprietário, tá? Bem, além disso, né? Fizemos aqui em débitos colocamos a ação de avisar, nós temos que mandar um aviso, né? Que é diferente de cobrar. O avisar é um pré-cobrar. Você está avisando a pessoa, porque às vezes ela se esqueceu. E vai estar atrelado a este e-mail aqui de locatário agora, para o caso de fornecimento de água e de energia elétrica. E não se aplica a TV a cabo. Correto? Então, nós vamos começar a analisar aqui, né, essas afirmativas, essas asserções junto às solicitações do cliente que chegam pelo chat para ver como é que nós vamos categorizar cada um. Vai ser realmente um trabalho de inteligência. E se vocês estão no momento pensando assim, mas são inúmeras situações, tá? Mas as situações mais frequentes são muito repetidas, vocês vão ver. Então, vale a pena seguir aqui, tá? E isso se vocês quiserem fazer um sistema bem feito de inteligência artificial. No final dessa aula, eu vou agradecer muito a paciência de vocês, porque vocês vão ter uma aula de semântica, de comunicação de sentidos aqui, que, sinceramente, vocês não vão achar em outro lugar, não. Né? Vamos lá.
Olha a afirmativa desse cliente, a angústia dele. Geralmente, cliente só entra em contato com a empresa angustiado, tá? Não espera ninguém de bom humor, não. Vejam bem, ele fala assim, já paguei minha conta e não quero que cortem. Como é que eu faço? Então, eu destaquei em vermelho aí todas as entidades, relações, coisas que aparecem naquele diagrama que nós vimos, tá? Então, se tem o paguei, é por causa de pagamento, que nós vimos lá naquele diagrama. Conta, coloquei até da mesma cor o fundo, aquele valor destacado, tudo bonitinho, tá? E ele fala, já paguei minha conta e não quero que cortem. Como é que eu faço? Então, eu boto todas as associações quando estão lá. Isso aqui é uma situação que ele está avisando, e isso aqui é uma evitação. Ele não quer que isso aqui aconteça, tá? Então vejam bem, aqui nós vamos estabelecer uma relação direta entre pagamento e corte, né? Que é o evita, tá bom? Não é nenhuma evita, não é nenhuma moça chamada evita, não. Então vamos copiar isso aqui, colocar um outro tipo de cor, porque é uma relação não contemplada naquele diagrama, tá? Então vai ser aqui uma cor nova, né? Pode ser o preto mesmo, quase preto. Aí, ó. E nós vamos colocar aqui dentro o verbo, né? Evita. Essa é uma relação nova que nós vamos ter, tá? Para os nossos raciocínios. Isso vai ajudar no nosso dicionário e vai ajudar a gente no raciocínio final para o programa, para o sistema. Nós vamos produzir uma coisa de qualidade, tá certo? Então, vamos fazer a coisa aqui mais ou menos harmônica, né? Então, o pagamento evita, vamos inverter a seta aqui, né? Vou jogar a bolinha para outro lugar. Pagamento evita corte, tá? Esse software aqui é o Draw, LibreOffice Draw, tá? Para quem quiser saber, correto? Vamos acertar tudo bonitinho aqui. Então, essa é uma nova relação que não estava contemplada naquele diagrama, mas que nós vamos colocar no nosso dicionário de dados, estabelecer relações aí de acordo com as palavras que o usuário colocar, o cliente, nós vamos conseguir achar, tá? Então, é claro que também pagamento, nós vamos ligar ao verbo paguei, tá certo? Tudo nós vamos construir aqui e depois nós vamos ter um tremendo, tá? De um dicionário de dados, tá? Ok. Ctrl C. Já veio aqui. Então, a palavra, né, paguei. É um sistema baseado em dicionário. Não é baseado em palavra, não. Tá certo? E isso vai entrar aqui. Tá? Pode ser também pagamos, né? Tem gente que fala desse jeito, tá? Então, a lei de paguei pode ser pagamos. Estão vendo? É um trabalho de linguística também. Pagamos. Só que isso está ligado ao quê? Ao valor. Você não paga a conta, tá? O cliente diz isso, mas o que realmente acontece é que a pessoa paga o valor
da conta. Tá bom? A conta é um objeto conceitual. Então, vamos colocar aqui, sinônimo, paguei ou pagamos, né? Se liga a pagamento, né? O pagamento não é a cobrança. Cobrança é outra coisa. Pagamento é pegar a espécie e quitar o valor. Tá certo? Cobrança se refere sempre a atraso, tá? A débito, tá? Atraso em matéria de tempo, tá? Débito em matéria de conceito. Guardem bem isso, tá bom? Isso aqui vai servir como uma grande aula conceitual para vocês. Correto? Então, agora nós vamos ver outras situações, ver se inclui aqui, né? Podemos até procurar coisas relacionadas a pagamento, cobrança, débito, qualquer coisa assim, para que fique tudo no mesmo lugar, tá? Podemos seguir essa linha também. Então, vejam agora, achamos até aqui uma frase do cliente, né? Logo em seguida, muito interessante, ó, e associada a isso. Ainda bem, porque dá para a gente trabalhar mais sobre esses conceitos que nós acabamos de colocar. Cortaram minha água / energia e eu paguei, tá? Então, isso seria exatamente a mesma frase. Vamos ver se é mesmo. Cortaram vem de corte, né? E água e energia cortaram, então, meu serviço. Tá certo? Meu serviço. E eu paguei. Essa seria a tradução correta, né? A pessoa vai escrever desse jeito? Não, tá? O sistema teria que traduzir isso, né? Que a água poderia ser o serviço, né? Depois nós vamos chegar nisso. O paguei já existe ali, não vamos ter que repetir, né? Mas aqui nós vamos ter que pegar o cortaram e incluir como uma palavra do nosso dicionário, né? Poderia ser vocês cortaram. Cortaram já tá bom, tá? Então vamos lá, vamos colocar o cortaram. A pessoa falou desse jeito, tá beleza. Nós estamos justamente estudando o linguajar do cliente, né? Bem, e poderíamos colocar, né? Também ele poderia ter falado / telefone, tá? E eu paguei. Então, nós poderíamos traduzir imperfeitamente, né? Água, energia, muita gente fala luz, né? E eu paguei. Vamos colocar então luz. Tá? Esse é resquício do passado em que o primeiro serviço com fornecimento de energia elétrica que as pessoas tomaram conhecimento, né, que entrou nas casas, foi realmente a iluminação. Tá? Bem, então vamos deixar para depois, né, estudar direitinho aqui o modelo, e depois nós vamos ver se a gente pode substituir, né, colocar água, energia, telefone, luz em serviço, ver se as outras frases se adaptam a isso, tá certo? Mas só as palavras cortaram e paguei, né? Aí já sugere mais ou menos a mesma situação anterior, tá bom? Não precisa nem ter água, energia, telefone e luz. A ausência já disse que é serviço. Bem, agora vem mais uma frase aqui que o cliente falou, o valor da minha conta tá errado. Ainda falou tá, né? Bom,
Isso aí é uma situação meio inusitada, né? Já que é tudo medido, tudo beleza, isso só pode indicar uma coisa, né? Pela análise de vocês aí, é que a medição foi errada. É impossível que um programa que calcule o valor para todo mundo, que é entre uma leitura da medição e a outra, a leitura do mês passado e a leitura desse mês, é impossível, se o programa já está rodando há muitos anos e tal, é impossível que ele esteja calculando errado. Tá? Então, provavelmente, a culpada é a leitura. Agora, o português dele está muito correto, o valor da minha conta está errado. Então, nós vamos ver lá no diagrama a parte de leitura, tá? Leitura. Tanto é que, olha aqui, ó, é uma situação que pode acontecer porque tem retificar, tá certo? Tem comunicar, leitura e retificar. Então, vamos colocar isto aqui, né? Esse objeto aqui, né? Da leitura, tá? Onde que vai entrar a leitura aqui em relação à conta, né? Bem, a leitura é uma relação entre a conta anterior, o valor medido da conta anterior, tá? E a conta atual. Vamos deslocar essa frase para cá. Vamos pegar o quê? A conta anterior. Vocês veem que o diagrama dos problemas é diferente do diagrama da situação ideal que nós bolamos, tá? Que o primeiro diagrama que nós discutimos nas aulas anteriores, né, era da situação ideal. Agora nós temos a situação que ocorre mesmo, tá bom? Então, uma leitura, né, um valor calculado, né, depende da leitura anterior, que não está errada. Se estiver errada a leitura anterior, compensa-se nesta conta, tá? Então, é a leitura constante na conta. Se for necessário, nós colocamos alguma outra entidade aí para colocar leitura do medidor. Então, aqui a leitura é da conta mesmo, tá? Leitura não é do valor, leitura não é do serviço, tá? Nem do pagamento. A leitura é uma coisa particular da conta, é um instante, é uma foto, tá? Que foi tirada em relação à conta aqui, tá? Então, essa aqui é a conta anterior. Correto? Caracterizem muito bem as situações, tá? Eu estou ajudando vocês a estabelecer os raciocínios de forma gráfica, com diagrama, tudo bem esclarecido, porque dominando os conceitos, eu acho que vocês vão, eu tenho certeza, aliás, que vocês vão fazer sistemas bem feitos, né, e atender bem o cliente, certo? Então tá lá, o valor da minha conta está errado, né? Aqui o valor já está envolvido, mas realmente o que provavelmente ele está reclamando é que a leitura está errada. Então é o caso de que nós vamos fazer a ação aqui, ó. Então, a leitura pode sofrer o processo de, conforme o diagrama lá, retificação. Correto? Então,
bem caracterizado. Conseguimos resolver mais uma coisa associada aqui, tá? Então, podemos colocar os cognatos aqui, os derivados, né? Retificar, corrigir, etc. e tal. Nós vamos colocar aqui no diagrama agora. Bem, aqui na frase, o valor da minha conta está errado, né? Que nós analisamos, surge agora uma coisa nova, um adjetivo. Olha, e ligando, valor errado, né, causa, né, provoca, pede uma retificação, tá certo? Relação de causa e efeito aqui. E agora, então, fica mais claro para nós que existem. Vocês já estão acostumados com ação, tá? Também com personificação. Como assim ação? Paguei, pagamos, retificar, tudo daquele diagrama, né? Bem, e agora surge o quê? A qualificação, tá? Pagamento com valor errado, tá? Conta com valor errado, tá? Então, agora então é preciso retificar, corrigir, que são as ações, tá? Então, agora vocês estão vendo as três coisas que podem aparecer num diagrama, né, desse linguístico destinado a fazer um dicionário de termos, destinado a fazer um chatbot e a inteligência artificial, que são ação, qualificação e personificação. Personificação está cheio aqui, ó. Valor, são o que a gente diria em análise sintática, né? Substantivos. As palavras substantivo, adjetivo, verbo, elas são um pouco inapropriadas para o nosso diálogo comum. Então, nós preferimos colocar dessa forma, ó. Ações, qualificações e personificações. Tá certo? Então, vamos continuar com a análise aqui das nossas frases. Agora vem uma situação difícil, que é uma das razões porque os analistas correm de fazer um chat tão interativo, duvidam de si mesmos, né? Essa frase, vocês cobraram a mais de mim. Ela tem uma interpretação conceitual absolutamente errada do cliente. O termo cobrança, para quem fez o processo, está aqui, ó. Repare, está destilado na conta aqui, que é relacionado a débitos, tá? A gente usa o termo cobrança para débitos. Então, no caso aqui da afirmativa do cliente, né? Não é débito, é o pagamento. Vocês cobraram a mais de mim. Que deveria colocar mais na frente? Na conta. Tá certo? Então, vamos ver aqui com calma onde é que a gente coloca isso. Tá? Vocês vão ver que é simples. Eu até dei uma pista colocando o mais de mais, né, aqui em verde. E isso já apareceu no lugar. Não é porque apareceu aqui em verde que vai aparecer aqui de novo, não. Mas, o que ele está querendo dizer com vocês cobrar a mais de mim? Né? A mais de mais só pode ser valor. Tá certo? Ou pode se referir à leitura. Tá bom? Então, vamos colocar primeiramente aqui em valor a mais de mais. E ver se dá tudo certinho. Isso foi valor, tá? Mais e demais. Quando aparecem esses termos, né? Provavelmente
consumo ou valor. Ora, se você cobrou um valor a mais, certamente foi por consumo a mais. Então, não tem problema na hora da medida, né, você colocar aqui no caminho de valor. Porque, olha só, para onde eles estão encaminhando? Para a retificação da leitura. Isso é uma pista. Tudo mesmo tem que ser identificado. Isso vai acabar na mesa de algum analista mesmo. Correto? Então tá aqui, acabou dando na retificação. Se vocês quiserem que não dê muita confusão, a gente vem e afasta o traço aqui. Tá certo? Então, novamente, né? Falando aqui, ó, vocês cobraram mais demais, fica aqui no rol de valor. Tá? É uma coisa mais financeira, tá? Tem coisas desse diagrama que são mais administrativas, né? Vocês vão ver, por exemplo, o corte é uma medida administrativa, tá bom? Nós não estamos falando que nós vamos cercar tudo, não. Nós vamos tentar cercar ao máximo para que a cada tipo de expressão tenha as sugestões dos tipos de serviço que o cliente quer. Correto? Nós ainda não vamos colocar um modelo para conversar com a pessoa, não. Positivo? Então, vamos aqui continuar as nossas análises. Vamos dar essa aqui como já vista. E vamos continuar as nossas análises. Olha, outra que se refere a valor, ó, não gastei esta água, energia toda, tá? Gasto se refere a consumo, se refere a leitura e acaba dando em quem? Em valor, tá? Então, o gastei aqui, né? Vou botar gasto e gastei aqui no diagrama. Bem, então nós colocamos aqui, né, o gastei, gasto aqui, ó, no percurso do valor e dirigindo para a retificação. E já aproveitamos e buscamos uma outra frase que tem a ver com esse tipo aí de semântica. Vocês veem que a reclamação do cliente, né, é mais em torno de valor, é o que pega no bolso dele, tá? Então eles falam, seu aparelho está medindo minha água errado, minha água ou energia, tá? Energia errado, tá? Então está fazendo uma reclamação. Se está medindo errado, de novo, é o valor e devido à leitura. Aqui está falando mais da leitura, ó. Está medindo minha água, energia errada, ou seja, foi feita uma leitura errada, né? Ele desconfia disso. Por quê? Porque um medidor, ele está desconfiando do medidor, tá? São suspeitas, né? Mas que podem dar em alguma coisa aí. Vocês veem que aparece a palavra errado, mas lembrem-se, ela não é chave aqui para coisa de valor, não, tá? Porque ele pode estar reclamando, meu telefone, né, no cadastro do seu sistema está errado, meu e-mail está errado. Então, a qualificação errado não é o suficiente, tá? Nós estamos colocando nessa cadeia aqui, isso significa que nós vamos ter que juntar a mais palavras, tá? Então, vamos ver essa. O aparelho está medindo minha água errado. Então, se ele fala de medição, né? Medição, medindo, está aqui exatamente nesse percurso. Tá? A semântica em torno de valor errado, né? Tanto a medição quanto a cobrança, né?
ela é a mais frequente que tem. Então, medindo, medição. E vocês veem que depois, ó, combinado com a palavra errada, aumenta o peso aqui. Já vou adiantando. É meio parecido com o mecanismo do Google, tá? Então, vamos ligar aqui a cadeia de valor, tá? Ligar. Ah, está pronto, tá? E quando se fala de aparelho, tá? Medidor está se referindo à leitura, tá? Então, vamos colocar aqui. Aparelho ou medidor. Nós temos, no caso da água, o tal do eliminador de ar, né? Mas como já se tornou obrigatório, né? Nós não temos muito que nos preocupar com isso, não. Mas podemos colocar. Quando colocar aparelho, a gente vai lá e pergunta: é o medidor ou é o eliminador de ar? Guardem bem isso para o futuro, tá? Então, aqui quando se refere a aparelho, então tá em relação à leitura, correto? E vamos colocar essa frase aqui do lado, né? Arrumar bem o diagrama, né? Eu vou colocar esse diagrama lá no GitHub também, ao final dessa explicação, tá? Para vocês poderem consultar. Positivo? Vamos consultar aqui a nossa lista, né, de perguntas. Aqui, de novo, esse hidrômetro de vocês está medindo errado. Então, essa pessoa aqui sabe o nome do aparelho, tá? Nós só temos que acrescentar lá onde está aparelho, hidrômetro. Tá? Jogar a frase aqui. E acrescentar lá em cima a palavra hidrômetro. Tá certo? Vocês devem estar ansiosos para saber como é que vai ser o programa, então eu já vou adiantando. É um programa de busca de palavras associadas, tá certo? Como eu expliquei no caso aqui da palavra errado, tá? Que pode se referir a informações cadastrais ou valor medido aqui, a leitura, etc e tal. Tá certo? Não vão associando as coisas direto sem pensar, não. Positivo? Bem, agora nós pegamos essa frase do consumidor: roubaram meu hidrômetro medidor. Nós estamos, eu acho que nós já abordamos todas as frases relacionadas a medida, medição, leitura, valor, serviço, tá? E pagamento. Nós ainda vamos ter parcelamento, débitos e tal. Mas nessa parte aqui se refere mais à medição ao aparelho, nós já estamos concluindo. Então a pessoa fala: roubaram meu hidrômetro medidor. Então, vocês se lembram que nós estávamos aqui, a leitura estava direto, aparelho, medidor, hidrômetro. Ora bolas, ora bolas. Quando você tem uma personificação frequente, você tem que transformar aquilo em uma caixinha aqui, tá? De entidades, tá certo? Como a conta. A conta é uma entidade especial que ela é só um documento. Ela não está propriamente nos sujeitos do processo, tá?
E agora ficou fácil a gente colocar, então, roubo, tipo de ocorrência que pode ocorrer com um medidor, né? Ou a sua violação. Já estou adiantando o serviço aqui e colocando violação, porque muitas pessoas contratam técnicos para adulterar os medidores. E geralmente esses técnicos são da própria empresa que fornece o serviço. Tá certo? Então, aqui nós conseguimos caracterizar, tá? Um medidor, né? E conseguimos identificar mais uma frase aqui, né? Tornando esse diagrama, que eu vou botar no GitHub, né? Já muito completo para esta parte aqui dos problemas. Nós vamos ter depois a parte mais financeira, incluindo pagamento, cobrança, débito, etc. e tal. Positivo? Bem, então eu acho aí que já está bem exposta essa parte, né? Ela vai ser fundamental para a nossa escolha lá de palavras e cruzamentos de palavras no nosso chat, no nosso chatbot. Positivo? Então, aqui nós terminamos, né, essa nossa aula, né, aula de número, se não me engano, 36, né? E eu agradeço a atenção e a paciência de vocês, né? E não percam as próximas aulas se vocês estão querendo fazer um chat bem feito. Positivo? Ou pelo menos usar esses diagramas e essa aula para poder dar instrução em empresas de atendimento de serviço, se você está interessado em entrar nesse nicho de mercado aí, que é muito promissor, está crescendo demais. Tá ok? Então, muito obrigado.